com alegria e a graça de Deus com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores da TV Primer, TV São José. Neste momento da nossa mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Então, de modo especial, eu quero, de início, agradecer a todas as pessoas que sempre, aliás, rezam, oram pelo Padre Pedro, pelo Filho, para que Deus o conceda, depende da parte de Deus. Quanto mais tempo de vida, e especialmente pela felicidade no seu sacerdócio, assim como tive a graça de viver até o momento presente, 63 anos e 2 meses, que Deus me for da vontade para o bem dos nossos semelhantes, possa continuar a viver mais tanto tempo quanto Deus me concederá. Isso deixo nas mãos de Deus. Todos nós somos seres, somos pessoas finitas, pessoas limitadas, vivendo sob o olhar e a proteção de Deus e fazendo a nossa peregrinação rumo à eternidade, como todos os santos e santas já realizaram e se encontram felizes na eternidade, com os quais um dia nós nos encontraremos. Mas para nós nos encontrarmos com aqueles que se encontram na felicidade eterna, é necessário que nós procuremos viver dignamente, seguindo e segundo a vontade de Deus, vivendo os mandamentos e os preceitos de Deus, praticando-os, esta vontade de Deus. Então, e neste sábado, dia 20, a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a vida de 2 maravilhosos santos e que entregaram a sua vida, foram mártires, mas não renegaram a sua fé. Foram mártires porque na época, nos primeiros séculos, em Roma, os governantes, os pagãos, ou melhor, os governantes, os imperadores, eram pagãos, não acreditavam em Deus, seguindo simplesmente deuses falsos. Qualquer objeto, qualquer ser, até um animal, eles consideravam como seu protetor. Quando nós sabemos, está bem claro na palavra de Deus, muitas passagens da Sagrada Escritura, onde Deus diz: eu sou o vosso Deus. Então, especialmente, se andares, e especialmente nós podemos, veja só, no capítulo 26, versículos 3 e seguintes, na palavra de Deus nos diz claramente: eu sou o Senhor vosso Deus, andarei entre vós, serei o vosso Deus,
e vós sereis o meu povo. Então, e Deus então diz, se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos, os meus mandamentos, e os praticardes, eu vos abençoarei. Então, veja, vamos sempre procurar obedecer, fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas que não se lembram de Deus durante o dia, ou às vezes são capazes de passar uma semana sem seguir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Deus pediu, por exemplo, que ao menos 1 hora durante a semana, Deus nos concede 168 horas durante a semana. Mas pede que a gente, ao menos no dia do Senhor, ou na véspera, sábado, se reúna na sua comunidade para a celebração da Santa Missa, a celebração eucarística ou a celebração litúrgica, ou para o culto, se naquela comunidade não tem Santa Missa, devido à falta do sacerdote, e se não tem um diácono permanente, mas por certo ali tem a celebração da palavra, com o ministro ou ministra da palavra de Deus, ou ao menos a reza do terço. Então devemos procurar ao menos nos reunir durante um espaço no final de semana, louvando e agradecendo a Trindade Santa, agradecendo aquele que nos criou e nos conserva em nossa existência. Quantas pessoas que, infelizmente, somente se lembram de Deus, de elevar a sua prece e de pedir até que parentes rezem, orem em favor daquela pessoa, parente enferma. Ou seja, se lembram de Deus, daquele que é o dono da nossa vida, quando a pessoa está enferma. Eu tenho bastante experiência, posso dizer, no atendimento de milhares e milhares de pessoas, especialmente na minha vida de padre, 63 anos, mas especialmente nos 19 anos que eu morei no Imperial Hospital de Caridade, atendendo a milhares e milhares de pessoas enfermas, ou mesmo nos seus lares, e atendendo diversos hospitais aqui em Florianópolis. E eu tenho percebido, e muitas pessoas têm me dito, padre, agora que eu estou doente, nessa parada da minha vida, eu estou me lembrando de Deus. Antes eu sempre dizia, eu não tenho tempo para rezar, eu não sei quase rezar, eu não leio quase a Bíblia. Enfim, agora, da agora em diante, eu vou procurar fazer tempo na minha vida. Porque o tempo, a oração, depende muito da pessoa. Depende da pessoa reservar, tirar um espaço para fazer a sua união com Deus. Lembrar-se daquele que quer a nossa felicidade eterna. Deus, nosso Pai e Criador. Imagina se você nunca se lembra de Deus
E agora, quando partir desta vida para a eternidade, você chegará ante Deus, ante Jesus Cristo, e Jesus Cristo poderá interrogar a você: sim, o que você está fazendo aqui? Ah, pois é, Jesus, eu gostaria de um lugar no céu. E o que Jesus poderá responder para você? Mas vem cá, você nunca me procurou quando você vivia aqui na terra. Aliás, se você abrir, por exemplo, a Bíblia Sagrada, você encontrará, por exemplo, em São Lucas, capítulo 16, aquela passagem, capítulo 16, versículos 1 e seguintes. Olha aqui, já estou achando. Capítulo 15, capítulo 16, versículos 19 e seguintes. Aquela passagem, eu repito, marque e leia, hoje ou amanhã, São Lucas Evangelista, capítulo 16, versículos 19 e seguintes, onde diz a parábola do rico e do pobre Lázaro. Duas pessoas. O rico, que se fartava com as melhores comidas, nunca passava fome, mas o pobrezinho Lázaro queria também uma comidinha, e o rico não o deixava, mas deixa ao menos pegar as migalhas que caem da mesa. Não, isso é para os meus cachorrinhos. E assim, o que é que aconteceu? O rico esbanjando e o pobre passando fome. O que é que aconteceu? Um dia, os dois morreram. E agora chegam na eternidade. E o que é que você vai ler? Simplesmente, o rico viu o pobre Lázaro na felicidade e ele nas trevas, na escuridão e na não felicidade. E ali o que é que ele diz? Pai Abraão, dá-me um lugar também, juntamente com o pobre. Não, mas deixa-me então ele vir para a terra, ou que mande alguém, porque eu tenho 5 irmãos. Veja aqui, o rico disse: rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça eles virem também parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: eles lá na terra têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E tem os sacerdotes, tem os diáconos, tem os catequistas, tem os pais que ensinam o caminho do bem para os filhos e que dão o bom exemplo. Então está bem clara aqui a palavra de Deus. E ali, o que é que acontece? Não tem retorno. Então a pessoa lutou, se esforçou, trabalhou, amontoou riqueza e mais riqueza. E olha, muitos têm experiência. O que é que acontece? Quantas pessoas com muita riqueza, tal, ele morre, ou ela morre, e agora vem a herança. E aí o que é que acontece? Muita briga,
muita desunião. A família que até vivia tanto quanto possível unida, agora por causa desta herança, por causa da riqueza, então começa uma desunião, como muitos dos telespectadoras e telespectadores têm conhecimento, como eu, Padre Pedro, tenho também conhecimento de muitos casos, infelizmente. Então, os santos nós celebramos no próximo sábado, São Fabiano e São Sebastião. São Fabiano, que foi Papa durante 14 anos e organizou a comunidade cristã de Roma, colocando em 14 diaconias, especialmente responsáveis pelas celebrações da Eucarística e, então, a espiritualidade e também pela catequese e assistência aos pobres. E ele morreu mártir sob o imperador Décio pelo ano 250. E outro grande santo mais conhecido entre nós, São Sebastião, que faleceu também mártir pelo ano 250, sob o imperador Décio. E ele, São Sebastião, prestou serviço militar em Milão. E um homem de uma grande capacidade e de uma grande liderança, foi escolhido para ser um membro junto ao imperador em Roma. Então, de Milão, foi transferido para Roma. E ele era um seguidor de Cristo Jesus. E ele, então, procurava defender os seguidores de Cristo Jesus, que eram injuriados, que eram maltratados, que eram marginalizados. Ele, então, defendia, e por isso ele foi denunciado junto ao imperador. E o imperador mandou que um grupo de soldados tomassem este Sebastião e o levasse ao martírio, levasse à morte. E eles o levaram, o amarraram numa árvore e começaram a flechá-lo. Flechas e mais flechas. Então nós vemos a imagem de São Sebastião em toda parte do mundo com algumas flechas. E quando esses soldados viram que ele estava mais ou menos morto, o abandonaram, o deixaram lá preso na árvore. Uma senhora de nome Irene, com mais outras pessoas, senhoras e senhores, foram para tirá-lo da árvore e dar-lhe uma sepultura digna. E qual não foi a admiração? Ele estava com vida. E aí o tiraram da árvore e deram-lhe uma recuperação, e Deus, por certo, se fez presente, colaborando na sua recuperação, na sua saúde. E o que é que ele, Sebastião, fez? Vai, enfrenta o imperador e diz as verdades para o imperador. O senhor não pode fazer e agir como o senhor está fazendo, perseguindo os seguidores de Cristo Jesus. Que mal eles fazem, unicamente levando a união, a fraternidade, a caridade, a vivência para todos eles. O imperador ficou mais revoltado, mandou que eles o levassem para o suplício, para os tormentos, e ele então passou por os mais diversos tormentos,
e sofrimentos, e assim morreu mártir, deu a sua vida por Cristo Jesus. E ele, então, é muito ele é muito invocado, e muitas pessoas louvam e rezam a São Sebastião, pedindo as graças, e nós vamos rezar por todos os sofredores, por todos aqueles que são e aquelas que são injuriados por seguirem a mensagem de Cristo. Onipotente e eterno Deus, que pela intercessão de São Sebastião, vosso glorioso mártir, encorajastes os cristãos encarcerados e sofredores, e livrastes cidades inteiras do contágio da peste. Atendei as nossas humildes súplicas. Defendei-nos, ó São Sebastião, destas terríveis pandemias e outras enfermidades. Defendei-nos igualmente da guerra, que tantas mortes, tantos males trazem, tantas tristezas. Então, defendei-nos e atendei as nossas humildes súplicas. Socorrei-nos em nossas necessidades. Aliviai-nos das nossas angústias. Reanimai os encarcerados. Curai os doentes e livrai-nos do contágio. Pelos merecimentos de São Sebastião, atendei-nos, Senhor Deus. E nós também sabemos que Cristo Jesus pede: rezai ao Senhor da messe que envia muitos sacerdotes dignos e sempre melhores, mais dedicados na evangelização. E Cristo pede que rezemos pelos candidatos ao sacerdócio, que o Espírito Santo ilumine cada vez mais, para que mais adolescentes e jovens sigam por esta vocação maravilhosa. Eu falei na terça-feira passada, quando eu comecei a estudar, nós éramos 46 adolescentes e jovens na nossa sala de aula. 46. E depois de tantos e tantos e tantos anos de estudos e de conhecimento da verdadeira vocação, ficamos padres em 2. Padre Ari Fontanive, que era de uma região acima de Rio do Sul, e eu, com a graça de Deus. Então, e os demais todos foram reconhecendo nos seus estudos e nas suas orações e com as luzes do Divino Espírito Santo, foram reconhecendo que não era esta a vocação. E foram estudando, deixando o seminário, mas estudando, e muitos ficaram professores, outros ficaram prefeitos, alguns ficaram juízes, promotores, enfim, nas mais diversas funções. Então, é bom que a gente reze, e rezemos também pela santificação dos sacerdotes. E nós temos uma oração muito bonita, oração pelos presbíteros, que o Papa Francisco pede que se reze. E na igreja, em diversas igrejas, você passando encontrará, bem como na catedral,
essa bela oração e reze sempre pelos sacerdotes. E vamos rezar agora, você poderá acompanhar espiritualmente. Senhor Jesus, sumo eterno sacerdote, como São João Maria Batista Vianney, patrono de todos os sacerdotes, de todos os presbíteros do mundo, nós vos confiamos os nossos padres, os que conhecemos, os que já evangelizaram em nossa paróquia, os que nos dais hoje como pastores. Vós os chamastes cada um pelo nome, guardai-os na fidelidade, dai-lhes ânimo, confiança, alegria e otimismo para cumprirem sua missão evangelizadora. Que a Eucaristia que eles presidem os nutre, lhes dê coragem, que eles sejam mergulhados no vosso coração de misericórdia para serem testemunhas do vosso perdão e nos ensine o verdadeiro caminho da santidade. Pai, com eles nós nos oferecemos ao Cristo pela Igreja, que eles sejam missionários no sopro do vosso Espírito Santo, para que juntos realizemos a vossa obra para a salvação de todos. Amém. São João Paulo II, intercedei junto a Deus por todos os presbíteros. Então, procure você sempre rezar pelos sacerdotes que você conhece, pelos sacerdotes que, por certo, os batizou, e a primeira Eucaristia, a união matrimonial, a bênção do seu lar e quantas graças que você, por certo, recebeu dos sacerdotes. E o nosso tempo está findando e nós convidamos para você se fazer sempre presente nas terças-feiras e nas quintas-feiras, das 2h30 às 3h, para esta mensagem e esta oração. E cada vez, sem dúvida nenhuma, você vai se colocando mais em sintonia com a graça de Deus. Saúde, paz, alegria, felicidades, otimismo. Não se deixe levar pelo desânimo. Coloque sempre a sua força de vontade. Eu estou animado, eu vou prosseguindo, eu vou lendo mais a palavra de Deus, eu vou rezando mais e Deus vai me ajudar. Então, saúde com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e especialmente a proteção e a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção de Deus, de Nossa Senhora da Saúde em favor de todas as pessoas enfermas, e de modo especial a bênção da água. E tome em seguida com muita fé e com muita devoção. Quantas pessoas já me disseram: Padre Pedro, quanto bem faz eu tomar esta água. E também o meu convite sempre nas quartas-feiras, às 16h, a missa pela saúde, por todos os enfermos, e pedindo a proteção de Nossa Senhora da Cabeça, para termos sempre boa saúde na cabeça. E agora a bênção da água, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tomem com fé esta água.